Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de trigonometria, uma playlist bem completa. Então, bora comigo. Mas eu tenho um aviso muito importante. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, aonde eu começo a trabalhar sobre círculo trigonométrico, aconselho que assista antes de chegarmos nesse ponto. E outra coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve. Você não vai nem sair do vídeo. Desce um pouquinho a tela aí e aperta o botão de inscrever-se. Muito bem, vamos lá. Essa matéria em si, que é o seno, cosseno e tangente da soma e da diferença de dois arcos, não é uma matéria difícil. Nós temos como demonstrar através do ciclo trigonométrico, mas como essa não é a intenção do canal, nós não vamos fazer. Eu vou apresentar para vocês algumas fórmulas. Já adianto, não se assustem, elas são fórmulas fáceis de gravar, ok? Vamos lá ver as fórmulas então. Nossa, professor, quanta coisa! Mas é facinho de gravar. Esquece cosseno e tangente. Olha só aqui para a seno. Se vocês observarem, é exatamente a mesma estrutura. Só muda aqui. Uma é mais e a outra é menos. Beleza? Seno de A mais B igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Mistério? Nenhum. Seno de A menos B vai ficar seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Beleza? Beleza. Vamos olhar agora aqui só para cosseno. A cosseno ainda é mais fácil de gravar. É sempre cosseno com cosseno, seno com seno. Ó, cosseno de A vezes cosseno de B menos. Quando é mais aqui, vai ser menos aqui. Seno de A vezes seno de B. Para o cosseno de A menos B, quando for menos aqui, é a mesma coisa da anterior, só que com mais no meio. Cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. A tangente que é um pouquinho mais difícil de se gravar, mas não há mistério também, olha só. Para a soma, tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Agora, para a diferença, eu só vou mudar o sinal. Aonde era mais, vira menos, e onde era menos, vira mais. Tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Lembrando que o A, o B e o A mais B tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, tem que ser diferente de 90 graus e todos os ângulos que a tangente de 90 graus resulte no mesmo valor. Ou seja, o π sobre 2, o 3π sobre 2, o 5π sobre 2, o 7π sobre 2 e assim sucessivamente. Beleza? Beleza, então. No caso do seno e do cosseno, nós temos um casinho particular que é quando o arco é duplo. Ou seja, por exemplo, se eu tiver o seno de A mais A. A mais A, eu sei que é 2A. Então, nesse caso, se eu fosse substituir, eu ficaria com 2 seno de A vezes cosseno de A. No caso do cosseno, se eu tiver cosseno de A mais A, por exemplo, um arco duplo, né? 2A. Eu ficaria com cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Lembra da identidade fundamental? Lembra, né? Que seno de A ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1.
Se eu isolar o seno, eu ficaria com seno ao quadrado de A igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A. Substituindo aqui, eu poderia achar uma segunda opção, que seria o quê? Cosseno ao quadrado de A menos 1 menos cosseno ao quadrado de A. Ou seja, eu teria 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Eu teria essa segunda formação, essa segunda identidade que eu obtive a partir da primeira, fazendo uma manipulação com a identidade fundamental. De mesma forma, se eu isolasse o cosseno, eu ficaria com 1 menos seno. Então, substituindo, eu ficaria com 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Logo, uma outra identidade seria 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Uma outra identidade obtida através da primeira. Então, esses são os arcos duplos. Professor, preciso gravar? Não. Preciso conhecer? Sim. Por quê? Se eu gravar essas 6 formulazinhas aqui, eu consigo chegar na dos arcos duplos, né? Eu não preciso gravar mais essas 4 fórmulas, né? Que a partir da soma dos arcos eu consigo determinar elas. Muito bem, vamos fazer alguns exemplos? Olha só, determine o valor D. Aí tenho aqui 6 questões. Vamos começar pela A. Seno de 75 graus. Eu consigo pensar como 30 mais 45. Eu sei quanto que é o seno de 30 e eu sei quanto é o seno de 45. 30 mais 45 dá 75. Como que é o seno da soma de 2 arcos? Vai ser o seno de 30 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Quanto que vale o seno de 30? Seno de 30 vale meio. Quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Realizando essas multiplicações, eu vou ficar com raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Ou seja, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4 é a minha resposta. Viram só? Que fácil! Vamos fazer agora a letra B, o cosseno de 75. 75, mais uma vez, 30 mais 45, não é? O cosseno da soma de 2 arcos vai ser o cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de 45 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de 30, 1 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou ficar com raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Ou seja, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. É a resposta. Vamos ver a letra C? Letra C é a tangente de 75. Mais uma vez,
30 mais 45, que vai dar 75. Como que eu calculo a tangente? A tangente é tangente de 30 mais tangente de 45 dividido por 1 menos tangente de 30 vezes tangente de 45. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Mais tangente de 45, 1, dividido por 1 menos tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes tangente de 45, 1. Isso vai ser igual a 3 mais raiz de 3 sobre 3. Fiz o MMC. Sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual. Mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do, exatamente, denominador. Simplifiquei, vou ficar com 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Para ficar bonitinho, vou racionalizar. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 3 mais raiz de 3. Então, aqui eu vou ficar com 3 mais raiz de 3 ao quadrado. E embaixo eu vou ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu já corto com aqui. E em cima eu vou ficar com 9, que é o quadrado do primeiro, mais 6 raiz de 3, que é duas vezes, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3, que é o quadrado do segundo, dividido por 9 menos 3, que vai dar 6. 9 mais 3 vai ser 12, mais 6 raiz de 3, dividido para 6. Coloca o 6 em evidência e simplifica com o denominador. Vou fazer aqui do lado, ó, tá? Eu vou ficar com 6, que multiplica 2 mais raiz de 3 dividido para 6. Logo, a resposta, 2 mais raiz de 3. Bem simplesinho, né? Aí vocês têm que ver o gosto do professor de vocês. Eu prefiro que simplifica, porque demonstra para mim que, além de fazer os cálculos, você também sabe racionalizar. Você também sabe simplificar. Mas tem professor que aceita logo com a raiz ali embaixo. No caso aqui, ó. Tem professor que já aceita isso aqui, ó. Eu não. Eu gosto que continue desenvolvendo até chegar na sua forma irredutível. Beleza? Beleza. Vamos ver agora a letra D. Vou apagar esse quadro todo aqui, esses cálculos que eu já fiz, para a gente fazer a letra D. Tira o print, copia, vê se ficou alguma dúvida e bora comigo para a letra D. Eu quero o seno de 15 graus. 15 graus, eu sei que é o 45 menos 30. 45 menos 30 vai dar 15. A diferença de dois arcos, eu sei que é o seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o seno de 30 vezes o cosseno de 45 graus. Beleza? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, 1 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo as multiplicações, eu vou ficar com raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4.
colocando num denominador só, raiz de 6 menos raiz de 2. Beleza. Vamos fazer agora a letra E. A letra E é o cosseno de 120. 120 é 60 graus mais 60 graus. Vamos lá, então. Ó. O cosseno de 60 graus vezes o cosseno de 60 graus menos o seno de 60 graus vezes o seno de 60 graus. Nesse caso, gente, eu tenho um arco duplo, porque 60 mais 60 é a mesma coisa que 2 vezes 60. E no arco duplo, vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de 60 menos seno ao quadrado de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2 ao quadrado. Menos o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Então, eu vou ficar com 1 sobre 4 menos 3 sobre 4. 1 menos 3 vai ser igual a menos 2 sobre 4, que é igual a menos 1 sobre 2, ou menos meio. É a resposta correta. Vamos agora para o último, letra F, para encerrarmos com chave de ouro esse nosso vídeo. Vou apagar, porque nessa letra F eu vou precisar de espaço. Bom, na F eu tenho uma equaçãozinha. Vamos primeiro desenvolver esse seno de 2x. 2x é um arco duplo, não é? Então, eu posso dizer que é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, dividido por cosseno de x, que tem que ser igual a 2. Beleza, professor? E agora? Olha só, esse cosseno de x aqui. Concordam comigo que ele é um denominador? Sim. Então, qual que tem que ser o domínio dessa função? Ela pode pertencer aos reais, mas o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. Não é verdade? É verdade. Mas qual é o valor de x? Vamos resolver, não é verdade? É verdade. Cosseno de x tem que ser diferente. Qual o ângulo, qual cosseno que vai resultar em zero? E isso aí, π sobre 2. Não é verdade? Lá no círculo trigonométrico, o cosseno está deitado. Desculpa, está torto, tá? Aqui, π sobre 2, ou então aqui embaixo, 3π sobre 2. Porque o cosseno é quem está deitado, né? É o eixo x, é o eixo dos cossenos. Então, π sobre 2 ou o 3π sobre 2. Beleza? Beleza. Então, o x vai ter que ser diferente a π sobre 2 mais 2kπ. Ou o x vai ter que ser diferente de 3π sobre 2 mais 2kπ. Com k pertencente aos inteiros. Então, agora eu posso voltar para aqui e calcular. Olha só, esse cosseno posso cortar com esse. Vou ficar só com 2 seno de x igual a 2. Esse 2 eu corto com esse, aqui sobra só 1, não é verdade? Então, seno de x tem que ser igual a 1. Bom, vamos ver. Em quais valores o seno de x vai resultar em 1? Vai resultar em π sobre 2 ou em 3π sobre 2. Então, o x vai ter que ser igual a π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros.
Beleza? Beleza. Mas qual é, então, a minha solução? A minha solução é vazia. Beleza? Beleza, então. Se você chegou até aqui, conseguiu entender bem cada um dos conceitos, então, por enquanto é só. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!